Meu nome é Lívia Monteiro, tenho 26 anos, e até hoje lembro exatamente a entonação da primeira frase que me fez duvidar se o homem que eu amava realmente enxergava quem eu era. Ele disse: "Você nem parece mulher quando fala desse jeito." Não foi um grito, não foi uma briga, foi só um comentário, mas do tipo que fica reverberando no fundo da garganta, como uma farpa que ninguém vê, mas que todo movimento faz sangrar um pouco. E talvez tenha sido ali, sem que eu percebesse, que tudo começou a trincar. Na época, eu tinha 22 e cursava o último semestre de administração pública, numa federal do interior da Bahia. Era bolsista, filha de mãe enfermeira e pai ausente, criada com um tipo de autonomia que não vinha por escolha, mas por necessidade. Desde cedo aprendi a resolver sozinha, a andar só, a assumir espaços sem pedir licença. Nunca me vi como diferente por ser mulher. Até que me apaixonei por alguém que fez disso um problema. O nome dele era Rafael. Engenharia civil. Último ano também. Sorriso fácil. Olhar seguro. Daqueles que faziam todo mundo prestar atenção quando ele falava. Nos conhecemos num seminário acadêmico. Ele elogiou meu argumento durante um debate. Disse que admirava mulheres inteligentes e articuladas. Achei que era elogio. Só fui entender depois que era só uma armadilha sutil. O tipo de admiração que só dura enquanto você não ultrapassa o brilho dele. No começo, éramos o casal ideal da turma. Trocávamos ideias, estudávamos juntos, fazíamos planos de mestrado, viagens, apartamento pequeno com 2 cachorros e plantas na varanda. E por algum tempo, aquilo parecia suficiente. Mas o tempo, como sempre, revela tudo. Comecei a falar mais sobre meu desejo antigo de entrar para o exército. Não era uma ideia nova. Desde criança, quando via desfiles de 7 de setembro pela televisão, algo em mim se acendia. Mas nunca tive apoio. Meu pai dizia que isso era coisa de homem. Minha mãe tinha medo. Guardei o sonho numa gaveta. Mas ele nunca morreu. E ali, no fim da faculdade, quando vi um edital da SFCX aberto para minha área, alguma coisa reacendeu. Comentei com Rafael no jantar, entre um gole de vinho e uma garfada de macarrão. E foi aí que tudo mudou de tom. Ele riu. Riu como quem duvida, não como quem apoia. Disse que eu tinha muita coisa para viver ainda, e que vida de quartel não combina com mulher com curvas. Fiquei em silêncio. Achei que era brincadeira. Mas nos dias seguintes, os comentários vieram em série. Imagina você careca com farda. E se mandarem você para a Amazônia? Você vai virar um homem depois de uns meses lá. Cada frase vinha com um sorriso, mas cada sorriso escondia uma tentativa de me reduzir. E o pior, por amor. Comecei a me sentir culpada por querer mais do que ele podia acompanhar. Comecei a pensar se estava errada em não querer ser só apoio, só companhia, só o doce do relacionamento. Passei a medir as palavras, a diminuir meu entusiasmo, a esconder os livros que estudava para o concurso. E toda vez que ele me abraçava e dizia: "Gosto de você assim, mais leve, mais feminina", eu sentia que algo em mim se encolhia. E aquilo não era amor, era condicionamento. Quando contei para minha mãe que pensava em prestar o concurso mesmo assim, ela hesitou. Disse que ele era um bom rapaz, que às vezes homem demora a aceitar certas coisas. Mas eu já sabia, não era ele que estava demorando, era eu que estava me atrasando por ele. Na noite do meu aniversário de 23 anos, ele me deu um anel. Não era um pedido oficial de casamento. Era só um símbolo. Mas com ele veio a frase que desmoronou tudo por dentro. Eu só espero que, com esse anel, você entenda que o lugar de uma mulher não é dentro de um quartel, mas ao lado de um homem de verdade. Na hora, eu sorri, agradeci, fingi surpresa. Tirei fotos. Mas naquela mesma noite, entre um parabéns e outro, escondida no banheiro, eu chorei. Porque percebi que o homem que dizia me amar estava, na verdade, tentando me domesticar. E que o amor que ele oferecia tinha cláusulas em letras miúdas. Naquela noite, entre as lágrimas e o som abafado da festa, fiz uma promessa silenciosa. Eu não seria menos para caber em ninguém, nem por um homem, nem por medo, nem por amor. E se um dia minha farda assustasse alguém, que esse alguém fosse exatamente quem não merecia estar ao meu lado. Foi em uma manhã abafada de novembro que o edital da SFCX saiu. Eu ainda lembro o cheiro do café,
a luz crua da janela batendo na mesa e o som da notificação no celular me chamando para a realidade que eu estava adiando. O concurso tinha vaga para minha área, com previsão de formação já no primeiro semestre do ano seguinte. Eu sabia que não teria uma segunda chance. E também sabia que se clicasse naquele link, minha vida não teria mais retorno. Aquela página não era só um documento, era uma encruzilhada, e dessa vez eu não iria hesitar. Nas semanas anteriores, eu vinha adiando tudo. Escondia os livros debaixo da cama. Estudava só quando Rafael saía para a obra. Apagava o histórico de sites militares no navegador. Era uma vergonha que eu mesma não sabia nomear. Vergonha de sonhar com algo que não cabia dentro da moldura que ele havia desenhado para nós dois. Eu dizia a mim mesma que era só para sentir o gosto, que não ia passar, que estava só testando. Mas no fundo, toda vez que eu lia sobre tática, liderança, instrução, ética militar, algo em mim se aquecia. Era como se minha identidade, aquela que sempre tentaram calar, estivesse, enfim, começando a sussurrar de novo. Naquela manhã, quando vi o edital publicado, não hesitei. Abri o notebook, imprimi a ficha de inscrição e sentei com ela sobre a mesa da cozinha. Esperei Rafael chegar. Decidi que seria Clara, que pela primeira vez eu não ia disfarçar quem eu era para proteger o ego de ninguém. Quando ele entrou, suado, com a camiseta manchada de cimento e o boné virado para trás, me olhou e disse um bom dia, sem olhar de fato. Sentou, abriu o WhatsApp e começou a rir de alguma piada do grupo dos colegas. Eu empurrei a folha em direção a ele e falei, sem floreios. Me inscrevi hoje. Ele demorou alguns segundos para entender. Leu o topo da página, reconheceu o brasão do exército e fez uma careta. Você tá brincando, né? Tô falando sério. Ele largou o celular. Cruzou os braços. O silêncio que veio depois foi mais alto que qualquer briga que tivemos até então. Lívia, você realmente quer jogar tudo fora? Jogar o que fora? Isso. A gente. O que a gente construiu. O que a gente planejou. Você quer dizer... O que você planejou? Ele levantou. Caminhou pela sala. Não gritava, mas a indignação escorria da voz. Você sabe que esse mundo não é para você. Vai viver com um homem no mato, marchando, levando ordem de sargento que acha que mulher é peso morto? Eu sei, mas prefiro isso a passar a vida com alguém que me olha como se eu fosse uma ameaça. Ele parou, me encarou, e então soltou. Você quer ser soldado? Capitão? Parabéns. Só não conte comigo. Eu não quero casar com um capitão. A frase ficou ali, suspensa no ar, como se tivesse sido escrita com fogo. Mas curiosamente ela não me queimou. Ela me libertou. Naquela noite, dormi sozinha. No apartamento que ainda era dos dois. No quarto onde ele costumava espalhar as ferramentas, os livros técnicos, os tênis de corrida. Senti o espaço vazio ao meu lado. E senti medo, mas também senti firmeza. Porque finalmente, depois de tanto me dobrar, eu estava erguida. Pela primeira vez, minha escolha era minha. E isso era maior do que qualquer anel. Passei a estudar todos os dias. Acordava cedo, ia para a biblioteca, simulava prova, fazia anotação. Cada vez que lia sobre comando e controle, sentia que estava limpando uma parte de mim que havia sido ofuscada por muito tempo. Não estudava por raiva dele, estudava por mim, porque lá no fundo eu sabia que a farda não era só um uniforme, era o corpo que minha alma sempre quis vestir. No dia da prova, entrei na sala com a mente focada, e quando saí, sabia que tinha feito o meu melhor, sem peso, sem arrependimento, apenas com a certeza de que ali eu tinha me escolhido, e que se isso significasse caminhar sozinha por um tempo, que fosse, porque agora, mais do que nunca, eu sabia, não existe amor verdadeiro que peça para você se diminuir. A carta de aprovação chegou numa quinta-feira à tarde, num envelope branco com brasão dourado no canto superior esquerdo e meu nome completo impresso com todas as letras maiúsculas. Eu não abri de imediato. Segurei o envelope com as duas mãos e encarei como se aquele papel soubesse de tudo que estava prestes a ruir. E talvez soubesse mesmo. Eu já tinha feito a prova da EasyFCX sem contar a ninguém além da minha mãe. Rafael sabia que eu estudava, mas dizia que era fase, que eu ia desencanar.
Nunca acreditou de fato que eu passaria. Talvez porque acreditar significasse aceitar que ele não me segurava mais. Quando li meu nome na lista de aprovados, foi como se eu finalmente estivesse voltando para dentro do meu próprio corpo. Era oficial. Eu havia sido aprovada. E com uma boa colocação. Mas nem mesmo essa conquista preparou meu peito para o que viria depois. Naquela noite, preparei um jantar simples. Nada romântico, nem forçado. Só uma mesa posta com arroz, carne acebolada e 2 copos de suco. Queria contar de um jeito tranquilo. Mostrar que a novidade era boa, que ainda havia espaço para nós dois. Rafael chegou cansado, como sempre. Largou a mochila no sofá, tirou os tênis e perguntou o que era o jantar especial. Eu apenas estendi o envelope. Fui aprovada, disse, tentando controlar a alegria que ameaçava escapar pelos olhos. Ele não respondeu. Abriu o envelope, leu rapidamente e soltou um riso seco. Um riso que não era de surpresa nem de orgulho. Era um aviso, um alerta de que alguma coisa dentro dele já tinha rompido. Então é isso? Você vai mesmo entrar nessa? Sim, eu consegui, Rafael. É uma chance real. Você sabe o quanto eu estudei. Eu achei que você estava só testando, se distraindo, não levando a sério. Eu sempre levei a sério. Só não queria transformar isso numa guerra entre nós dois. Ele se levantou, empurrou a cadeira para trás e começou a andar pelo apartamento, como se estivesse preso num quarto sem janelas. Parecia mais perturbado do que surpreso. Lívia, vamos ser realistas. Você sabe como é esse meio. Sabe o que vão fazer com você lá dentro? Sabe o que vão pensar? Mulher no exército. Não é respeito, é provocação. É só você se meter em informação que já vão te tratar como mascote ou como desafio. E por isso eu tenho que desistir? Não é sobre desistir. É sobre preservar o que a gente tem. Sobre pensar no futuro. O futuro de quem? O seu? Ele parou. Ficou em silêncio por alguns segundos. E então falou devagar, como quem mede cada palavra para atingir com precisão. Mulher de farda assusta, Lívia. E eu não quero casar com alguém que assusta. Não chorei. Não gritei. Não disse nada. Só olhei para ele, como quem vê um quadro cair da parede sem conseguir se mover. Naquele momento, todas as frases anteriores dele, disfarçadas de piada, preocupação, carinho, ganharam legenda. A insegurança, o controle, o medo de perder o papel central da história. Ele nunca quis caminhar ao lado. Queria que eu viesse atrás, de salto, de vestido, de silêncio. Naquela noite, dormimos na mesma cama, virados para lados opostos. A minha aprovação, que deveria ser motivo de festa, virou um muro. Eu sentia que ele queria me admirar, mas não sabia como. Que talvez até sentisse orgulho, mas não sabia lidar com isso sem se sentir pequeno. E o amor, quando exige que o outro seja menor, já deixou de ser amor há muito tempo. No dia seguinte, ele não tocou no assunto. Fingiu que nada havia acontecido. Continuou a vida com seus mesmos hábitos, suas mesmas piadas, seus mesmos silêncios calculados. Mas algo em mim já estava diferente. Eu havia sido aceita, oficialmente, pelo exército, pelo meu próprio esforço, pelo destino. E quem não aceitasse isso, estava escolhendo se afastar. Eu continuaria ali por mais alguns dias, por costume, por medo, por tentativa. Mas no fundo, eu já sabia. Nosso prazo de validade tinha sido carimbado junto com minha convocação. Na semana seguinte à aprovação, os dias se arrastaram em silêncio. Rafael mal falava sobre o concurso. Fingia que era um detalhe, uma fase, uma escolha passageira que não merecia discussão séria. Mas havia algo estranho nos gestos dele, uma gentileza forçada, como se estivesse tentando reverter alguma coisa que ele sabia que estava prestes a escapar pelos dedos. E eu, por mais que tentasse manter o foco na nova etapa que se aproximava, ainda estava dividida entre o sonho e a sombra de um relacionamento que já não parecia ter chão firme. Naquele sábado, ele me convidou para jantar. Disse que queria fazer algo especial. Aceitei. Talvez por saudade da versão dele que um dia me fez sorrir de verdade. Fomos a um restaurante pequeno, daqueles com velas na mesa e música baixa no fundo. Ele pediu vinho, comentou sobre amenidades, tentou parecer leve, e por alguns minutos, quase acreditei que ali ainda havia espaço para nós dois. Mas o que aconteceu depois só provou o contrário. No meio do jantar,
Ele colocou uma caixinha preta sobre a mesa. Abriu lentamente. Um anel simples, de prata, com uma pedra discreta. Sem exageros, sem firulas. E disse: quero que a gente fique junto. Quero que você saiba que, apesar das diferenças, eu te amo. Fiquei paralisada. Ele nunca havia dito isso de forma tão clara. Senti um nó na garganta. E antes que eu pudesse responder, ele completou: mas para isso dar certo, Lívia, a gente precisa entrar num acordo. Respirei fundo. Que acordo? Que essa coisa do exército seja só uma fase. Que você termine o curso, tudo bem, mas que depois pense em algo mais normal, mais compatível com a vida que estamos construindo. E foi aí que o encanto do gesto se desfez. O anel, que deveria simbolizar união, vinha com cláusulas. O pedido de noivado não era uma entrega, era uma barganha. Eu sabia reconhecer chantagem emocional quando via uma. Era como se ele estivesse dizendo: eu aceito você, desde que você não seja inteira. Ele queria uma mulher forte, mas não mais forte que ele. Independente, mas não a ponto de abrir mão dele. Uma mulher que sonhasse, sim, mas só até onde ele conseguisse acompanhar. Segurei o anel por alguns segundos. Olhei nos olhos dele e vi mais medo do que amor. Mais necessidade de controle do que admiração. Mas aceitei. Não por fraqueza. Aceitei porque precisava ver até onde ele iria. Porque, no fundo, eu ainda queria acreditar que ele mudaria. Que talvez, ao me ver lá, em pé, fardada, ele enxergasse que o amor verdadeiro não exige que a gente se dobre, apenas que a gente caminhe junto. Voltei para casa com a aliança no dedo, mas com o coração inquieto. Nos dias seguintes, ele passou a agir como se tudo estivesse resolvido. Começou a falar de casamento, de aluguel, de móveis, como se minha vida militar fosse um delírio distante. Como se, com aquele anel, ele tivesse vencido uma disputa silenciosa. Mas eu continuava estudando. Comprava livros novos, assistia videoaulas, montava cronogramas. E toda vez que ele dizia: quando você terminar essa fase, eu sorria em silêncio, porque sabia que ele ainda não tinha entendido. Aquilo não era uma fase. Era a minha vida, finalmente assumida. Comecei a perceber que o noivado o fazia sentir superior, como se tivesse me dado algo que eu precisava mais do que a minha vocação. E isso era perigoso, porque não existe amor verdadeiro onde um se sente dono da liberdade do outro. E, principalmente, não existe futuro onde o símbolo de compromisso carrega o peso de uma ameaça. Na noite anterior à minha ida para Salvador, onde começaria o curso de formação, ele me deu um beijo longo. Disse: vai com Deus, mas volta com juízo. Respondi apenas com um aceno. E enquanto fechava a mala, retirei o anel discretamente do dedo. Guardei no fundo da nécessaire. Não joguei fora. Ainda não. Mas naquele momento, eu entendi que o compromisso mais sagrado que eu tinha era comigo mesma. E que se ele realmente me amasse, não teria medo da mulher que eu estava me tornando. Teria orgulho. O campo começou às 5 da manhã, sob uma neblina espessa e o som metálico dos apitos cortando o silêncio da mata. Eu estava fardada, coturno apertado, mochila carregada com mais de 20 quilos nas costas e uma tensão que ia além dos músculos. Era meu primeiro exercício de longa duração, daqueles que testam não só o corpo, mas principalmente a mente. A caserna já tinha me ensinado disciplina, sim, mas o campo prometia ensinar resiliência. E sem saber, também seria ali que eu aprenderia a lidar com a dor de ser abandonada, justamente no momento em que mais precisava lembrar quem eu era. Nos dias que antecederam o campo, Rafael mal falava comigo. Dizia que estava ocupado, que o trabalho na obra estava exigente, que os orçamentos não fechavam. Eu, do outro lado, tentava não cobrar. Queria acreditar que a distância física era apenas uma fase e que quando a poeira abaixasse, tudo voltaria ao eixo, mas algo em mim já sentia a rachadura. Já sabia que aquele silêncio não era só de cansaço, era de desistência. Durante o campo, os celulares ficavam recolhidos. Comunicação externa era inexistente. Nós marchávamos por quilômetros, fazíamos acampamentos improvisados, comíamos ração fria, dormíamos em turnos de guarda e acordávamos ao som de ordens duras e diretas. Era o inferno institucionalizado, e, estranhamente, foi ali que comecei a perceber que eu estava mais viva do que nunca.
Cada dor nas costas, cada bolha no pé, cada ordem gritada era, para mim, uma afirmação de que eu pertencia àquele lugar, que mesmo suja, cansada, sem espelho ou maquiagem, eu era mais eu do que jamais havia sido. No terceiro dia, voltamos brevemente para a base de apoio. Lá, cada um recebeu seu envelope, cartas de familiares, mensagens de incentivo, palavras de força. A minha estava ali também, com a caligrafia conhecida no canto do papel. O nome dele, Rafael. Abri com pressa, esperando um "estou com saudades", um "estou orgulhoso", um "estou te esperando". Mas o que veio foi um corte limpo, frio, estratégico, como se fosse um relatório de baixa emocional. Lívia, decidi escrever porque preciso ser honesto. Eu não consigo mais fingir que estou bem com tudo isso. Com você mudando, com você se afastando, com essa escolha que fez, que te coloca tão longe daquilo que imaginei para nós dois. Eu te amo, mas não da forma que você precisa. E, sinceramente, acho que também não amo a mulher que você está se tornando. Desejo que você vá bem, mas sem mim. Não chorei de imediato. Guardei a carta, dobrei cuidadosamente e coloquei no bolso interno da gandola. Sabia que o dia ainda seria longo, que a dor não podia me derrubar ali, sob o sol de rachar, com a mochila ainda pesando. Mas por dentro, eu sentia a ruptura como uma fratura exposta. Aquela carta não era só um término. Era a confissão final de que meu crescimento nunca coube na ideia que ele fazia de mim. Na marcha que se seguiu, meus pés ardiam, meus ombros latejavam. O fuzil parecia ter dobrado de peso. Mas, curiosamente, eu não parei. Não pedi ajuda. Não pedi água. Caminhei como quem enterra algo a cada passo. Enterrei as promessas, os planos, os beijos de fachada. Enterrei a ideia de que amor se prova pelo controle. E enterrei, enfim, a necessidade de ser validada por alguém que não soube me acompanhar. À noite, sob o plástico preto da barraca improvisada, escrevi de volta. Não era obrigatório, mas era necessário. Peguei o caderno de anotações e arranquei uma folha. Escrevi com caneta azul, letra firme: Rafael, obrigada por me mostrar, mesmo sem querer, que o amor que exige a morte de quem somos nunca foi amor. Eu sigo em frente. E, finalmente, sigo leve. Guardei a carta. Nunca enviei. Ela não era para ele. Era para mim. Para a versão de mim que por tanto tempo tentou caber em moldes pequenos. E que agora, sob o céu aberto do sertão, em silêncio, sem aplausos nem plateia, começava a se libertar. Quando voltei do campo, ainda com o barro seco nas botas e o sol rachado grudado na pele, tudo parecia mais silencioso do que antes. Não o silêncio do quartel, que a gente aprende a decodificar entre comandos e passos ritmados, mas o silêncio que vem de dentro, quando algo se rompe e ainda não há nada no lugar para preencher. Subi para o alojamento com a carta ainda dobrada no bolso. Evitei as colegas, os olhares, os parabéns que às vezes vinham quando alguém voltava inteiro. Eu tinha voltado inteira, sim, mas não ilesa. Ao me sentar na cama, percebi o quanto aquele ambiente era estranho e familiar ao mesmo tempo. Havia algo reconfortante nos lençóis esticados com precisão, na mochila arrumada com base em inspeções minuciosas, nas escovas de dente alinhadas na prateleira metálica. Era como se, dentro daquele pequeno caos controlado, eu finalmente pertencesse. Esperei todos dormirem. Os corpos caíram exaustos, como peças de dominó empilhadas por horas. Só então, no escuro, permiti que os olhos ardessem. A lágrima desceu devagar, sem soluço, sem grito, sem desespero. Era uma dor antiga, comprimida por meses, talvez anos, que agora encontrava uma saída honesta. Não era só pelo Rafael. Era por tudo que ele simbolizava. Pela menina que, por tanto tempo, moldou os próprios sonhos ao formato do outro. Pela mulher que viveu em alerta, sempre ponderando o quanto de si cabia em cada relação. Por todas as vezes em que quis comemorar e se conteve, quis brilhar e se apagou, quis ir além, e ficou. Naquela noite não dormi. Deitei, fechei os olhos, mas a cabeça girava como se estivesse marchando ainda. Revivi cada passo, cada ordem, cada cansaço. E então fiz uma promessa silenciosa, a única que não quebrei. Se eu sobrevivi àquele campo com o coração em frangalhos, eu sobreviveria à caserna de cabeça erguida.
E não apenas isso, eu me destacaria. Eu seria referência. Eu seria aquela que ninguém esperava ver no topo, mas que subiria degrau por degrau com os próprios pés, sem carregar ninguém que tentasse me puxar para baixo. O sol ainda nem tinha surgido quando me levantei. Fiz minha cama com mais precisão que nunca. Dobrei cada canto do lençol com fúria disciplinada. Engraxei os coturnos como se estivesse polindo o próprio orgulho. E desci para o pátio com 10 minutos de antecedência. Nem o sargento estava lá ainda. Nos exercícios físicos, fui a primeira a correr, a última a parar. Quando a ordem era rastejar, eu praticamente fundia meu corpo ao chão. Nos circuitos de barra, onde muitos se poupavam, eu pedi mais uma rodada. Não por competição, não por orgulho, mas porque, pela primeira vez, aquilo fazia sentido. Pela primeira vez, eu treinava por mim. Não para provar nada a ninguém, mas porque sabia quem eu era. Nos dias seguintes, os instrutores começaram a perceber. Sargentos que antes me viam com ceticismo começaram a me observar com outra postura. Uma tenente mais velha se aproximou no refeitório e disse sem rodeios: "Eu vi sua ficha e estou vendo sua entrega. Continua. Você tem perfil. Perfil. Palavra pequena, mas peso imenso." Ali, no meio de tantos olhares duvidosos, alguém começava a enxergar mais que esforço. Via potencial. Continuei nesse ritmo. Treinava como se o suor pudesse reescrever tudo que um dia me disseram. "Mulher de farda assusta", ele havia dito. Mas o que ele nunca entendeu é que não era a farda que causava medo. Era a mulher que não abaixava os olhos, que não pedia desculpas por ser forte, que não se curvava à sombra de ninguém. Nos fins de semana, enquanto muitos cadetes voltavam para casa, eu ficava. Estudava no alojamento, organizava meu armário, fazia flexões extras no pátio vazio. O tempo que antes era gasto tentando equilibrar amor e vocação, agora era todo meu. E pela primeira vez, o silêncio não era ausência, era território conquistado. Foi nesse novo ciclo, de suor e solitude, que comecei a escrever um caderno de instruções pessoais. Ali, eu anotava aprendizados que iam além das apostilas. Pequenas frases como: "Disciplina não cura dor de amor, mas preenche o lugar onde ele morava." Ou: "Não confunda controle com cuidado." Era meu diário disfarçado de manual. Meu jeito de costurar o emocional dentro da rigidez da caserna. Naqueles meses, ninguém me reconheceria. Mas eu, enfim, me reconhecia inteira. A lista foi afixada às 14h em ponto, como manda o regulamento. Um quadro de acrílico preso ao corredor central da escola, cercado por azulejos brancos e paredes que cheiravam a produto de limpeza barato. Em outras circunstâncias, seria só mais uma formalidade, uma lista de nomes, postos e notas. Mas ali, naquele espaço onde cada gesto é vigiado e cada palavra é medida, a lista de honra era mais do que um reconhecimento. Era um território que, historicamente, não foi desenhado para gente como eu ocupar. Naquele dia, não corri para ver. Não me aglomerei. Fiquei sentada na escada do pátio, observando os colegas que avançavam, ansiosos, disputando espaço diante do vidro. Eles falavam alto, riam nervosos, tiravam fotos discretas com o celular escondido entre as dobras da farda. Alguns cochichavam, outros já vinham me olhando com um tipo de respeito que não se pedia, se conquistava. Quando a agitação diminuiu, caminhei em silêncio. Não precisava de testemunhas. Me aproximei do quadro como quem encara um espelho depois de um longo tempo. E ali estava, meu nome, em letras pretas, alinhadas ao lado do brasão da ex-FCX. Lívia Helena de Carvalho Lima, destaque operacional da turma Alfa. Abaixo, um asterisco indicava: primeira colocada em desempenho físico, tiro de precisão e simulação de comando. A primeira coisa que senti não foi orgulho, foi espanto, uma incredulidade serena, como se o universo tivesse, por um segundo, corrigido todas as curvas tortas do caminho. Eu, que treinei com as pernas tremendo de cansaço. Eu, que fui chamada de mandona por seguir as ordens com mais rigor que os homens. Eu, que fui deixada no campo com uma carta de término no bolso, agora estampava o quadro com a chancela máxima de reconhecimento da instituição. Respirei fundo. Não sorri. Não chorei.
Apenas fiquei ali por alguns segundos, imóvel, absorvendo. Depois, voltei para o pátio como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Os olhares agora não vinham carregados de dúvida. Eram medidos. Evitavam confronto. Alguns colegas me cumprimentaram com acenos rápidos. Um ou outro sargento deixou escapar um bom trabalho, Lima, durante as instruções. Aquela simples mudança de tom dizia tudo. Eles agora sabiam que não era sorte. Era preparo. Era entrega. Era mérito. Inegável. Incontestável, impossível de apagar. No alojamento, encontrei um bilhete deixado por uma das tenentes que me acompanhava desde o início. Continue subindo. Você não precisa que ninguém te empurre. Mas também não permita que tentem te puxar. Guardei o bilhete no mesmo caderno onde anotava frases que me sustentavam em silêncio. Era meu ritual. Escrever para lembrar que, no meio do barulho, existia uma voz minha, interna, que não podia ser abafada. Na semana seguinte, fui chamada ao gabinete do comandante da escola. Um major de fala firme, postura retinha e olhar de quem media cada pessoa por dentro e por fora. Me fez sentar. Disse: Oficial Lima, recebi seu nome com destaque da turma. Isso abre portas. Você sabe disso, não sabe? Assenti. Estamos recomendando você para a instrução complementar com acompanhamento de comando direto. Isso é raro. Muito raro. Mas quando a gente encontra alguém com a postura certa, não pode deixar passar. Agradeci. Ele não sorriu. Não era do tipo que sorria. Mas o reconhecimento estava ali. E mais do que isso, havia pela primeira vez espaço para avanço. Na formatura simbólica daquele módulo, cada nome foi lido em ordem. A cada leitura, um breve comentário do instrutor-chefe. Quando chegou o meu, ele parou por um segundo. Capitão Lívia Helena de Carvalho Lima. Referência em disciplina, força operacional e conduta. Palmas. Sinceras. Sem exagero. Sem falsidade. Só palmas. E por dentro, o som que ecoava não era o dos aplausos. Era o silêncio do passado sendo vencido, aos poucos, pelo volume do presente. Naquele fim de tarde, olhei o céu do pátio e pensei em tudo que precisei abandonar para estar ali. O noivo, as dúvidas, a menina que tremia diante de um pai que dizia que farda era coisa de homem. Eu não era mais uma promessa. Eu era o agora. E ninguém, absolutamente ninguém, poderia mais me diminuir sem mentir. Na noite anterior à formatura, o pátio da escola militar estava iluminado como nunca. Holofotes laterais cortavam o breu com feixes brancos e retos, desenhando geometrias sobre o chão de concreto. O palco de madeira já havia sido montado, as cadeiras organizadas, os estandartes alinhados com precisão cerimonial. Era a conclusão de um ciclo, o fim oficial de uma etapa que começou com dúvidas, lágrimas e poeira no rosto, e terminaria, ali, com farda limpa e o nome gravado no alto-falante. Eu estava no alojamento, sentada na cama, refazendo mentalmente cada detalhe do uniforme que vestiria dali a algumas horas. O coturno engraxado, a boina moldada, a platina com minha nova patente. Era o ritual que eu havia sonhado tantas vezes, mesmo quando ele parecia longe, quase impossível. Foi nesse momento que meu celular vibrou. Era uma mensagem. Rafael. A notificação aparecia apenas com o nome, mas já trouxe uma descarga elétrica no peito. Fazia meses desde a carta de término. Meses desde que ele se calou depois de dizer que não podia amar alguém que marchava sozinha. O tempo havia passado, mas o nome dele ainda tinha um peso antigo. Abri a mensagem. Lívia, fiquei sabendo da sua formatura. Parabéns. Não quero te atrapalhar, nem aparecer. Só queria saber... Você me deixaria assistir de longe? Li a frase 2 vezes. 3. A mensagem era polida, cuidadosa, quase humilde, mas atrás da cortesia havia o mesmo padrão de sempre. O desejo de estar presente sem assumir nada. De ocupar espaço sem se comprometer. De surgir quando o trabalho já estava feito e os aplausos garantidos. Fechei o celular. Não respondi. Não por mágoa, mas porque finalmente entendi que aquele capítulo tinha se encerrado quando ele preferiu a própria insegurança ao invés de caminhar ao meu lado.
Se ele não suportou ver meu esforço, não merecia testemunhar meu brilho. Na manhã seguinte, o quartel já estava tomado por famílias. Mães com flores, pais com celulares prontos, irmãos mais novos subindo em bancos para enxergar o palco. A plateia estava cheia, e entre tantos rostos, o dele, eu sabia, poderia estar por ali. Mas não me distraí. Segui firme para o salão. A música marcial ecoava entre as colunas. Os nomes iam sendo chamados. Os passos firmes subiam um a um até o púlpito. Quando o meu foi anunciado, um breve murmúrio percorreu o público. Meu nome estava entre os destaques. Capitão recém-formada. Liderança da turma. Aplaudiram, com respeito, com surpresa, com aquela hesitação que costuma acompanhar as vitórias femininas em territórios tradicionalmente masculinos. Recebi meu distintivo, prestei continência, agradeci. E ao descer do palco, meus olhos cruzaram a área externa, próxima ao portão principal. Havia um ponto de sombra entre os carros, atrás da guarita de segurança. Alguém ali hesitou. Um corpo masculino, de camisa azul, recuou levemente quando viu que eu o havia notado. Não precisava me aproximar. Eu sabia. Era ele. Não senti raiva, nem satisfação. Senti clareza. Naquela tarde, recebi um comunicado da organização. Perguntaram se eu havia autorizado a entrada de um civil que se identificava como amigo íntimo. Ele não estava na lista. E como oficial responsável pelo protocolo de convidados, meu nome era, literalmente, o filtro final. Respondi com firmeza. Não está autorizado. O oficial apenas assentiu. E ali, no portão de um quartel, o mesmo homem que tentou controlar meu destino com um noivado, agora esbarrava em algo muito mais simbólico. Meu nome estampado no papel como autoridade. Ele não tinha mais as chaves. Não tinha mais acesso. E talvez, enfim, tivesse entendido isso. À noite, quando a cerimônia terminou, voltei para o alojamento sozinha. Não havia flores, nem beijos, nem fotos em casal. Mas havia silêncio. Um silêncio meu, conquistado. Um silêncio que não pedia aprovação, apenas presença. E naquele quarto compartilhado por tantas outras mulheres que também marcharam com dores invisíveis, sorri. Porque pela primeira vez, percebi que não era mais ele que me definia, nem a ausência dele, nem o fim, nem o que poderia ter sido. O que me definia era o que eu suportei, e quem eu me tornei depois disso. A formatura tinha sido no dia anterior, mas no quartel, os dias seguintes ainda carregam a solenidade dos ecos. Tapumes ainda estavam desmontando, bandeiras recolhidas com cuidado, alunos da nova turma sendo apresentados ao pátio que um dia seria deles. A minha turma, no entanto, era agora parte da estrutura, e eu, como capitão recém-formada, passava a integrar o corpo de comando temporário que auxiliava na transição. Na manhã seguinte, fui convocada para assumir a coordenação do controle de acesso na portaria. Era simbólico. Estar no portão significava responsabilidade sobre quem entra e quem sai. O militar que segura a lista confirma identidades, avalia permissões, representa a fronteira entre o mundo civil e a vida da caserna. Quando recebi a tarefa, não relacionei a nada além da função, pelo menos até às 10 horas da manhã. Estava de pé, farda impecável, coturno alinhado, boina bem posta e o nome: Capitão L.H.C. Lima, reluzindo no brasão. Ao meu lado, o sargento ajudante recebia os visitantes autorizados, que vinham buscar documentos, realizar serviços terceirizados ou participar de encontros administrativos. Tudo corria bem até que um dos soldados da linha avançada se aproximou com um semblante tenso. Capitão, tem um civil no portão. Diz que veio ver a senhora. Ergui o olhar. Nome? Rafael Dias. Disse que a senhora saberia. O ar ficou mais denso. Não pelo nome, mas pelo que ele simbolizava naquele lugar. Rafael não conhecia a linguagem daquele ambiente. Não sabia o peso do silêncio, o valor das hierarquias, o que significava estar de pé com a espinha reta mesmo quando tudo em você quer se dobrar. Ele era o oposto de tudo aquilo. E ainda assim, estava ali, de novo tentando aparecer, depois que tudo estava pronto. Caminhei até a linha de visão da guarita. Lá estava ele, de camisa social, o cabelo mais comprido, os olhos escaneando a estrutura como quem busca entrada em um mundo onde nunca pertenceu. Quando nossos olhares se cruzaram, ele se endireitou. Sorriu, mas não era um sorriso puro. Era o sorriso de quem acredita que ainda pode reescrever a história no último parágrafo.
Voltei para a mesa de registro. Peguei a planilha física e logo depois o tablet onde constava o controle atualizado de autorizados. Rafael Dias não estava em nenhuma lista, nenhuma solicitação de entrada, nenhuma menção anterior. O sargento se aproximou. Capitão, deseja liberar? Fechei o tablet devagar. Me virei com firmeza. Não. Deseja que eu informe? Sim, da forma correta. O sargento caminhou até a linha de entrada, ajustou a postura e disse com voz projetada, como mandam os protocolos quando há negação de acesso. Senhor, seu nome não consta na lista de autorizados. Mas eu sou amigo íntimo da Capitão Lima. Só quero falar 2 minutos. Senhor, conforme as ordens do comando, sem autorização prévia por escrito ou registro oficial, a entrada não é permitida. Mas ela me conhece. Pode chamá-la, por favor? O sargento olhou para mim, que me mantinha a alguns metros, firme, sem desviar. Ele fez um gesto leve de cabeça, pedindo confirmação final. Respondi com um breve aceno. Ele voltou ao civil e completou. Senhor, a Capitão Lima está ciente da sua presença e reafirmou que seu nome não está autorizado. Por um segundo, tudo parou. Rafael congelou. Os ombros, antes erguidos, tombaram. O sorriso desfez-se. Os olhos desceram para o chão. Ele tentou dizer algo, mas se conteve. Sabia. Sabia que, ali, cada gesto era observado. Cada palavra teria eco. E sabia, sobretudo, que não podia mais passar por aquele portão sem permissão da única pessoa que ele tentou frear por anos. Deu meia volta. Caminhou devagar e sumiu entre os carros. Naquele dia não houve música, não houve plateia, mas aquele foi meu verdadeiro desfile. A caminhada silenciosa de uma mulher que, antes barrada por inseguranças alheias, agora controlava o acesso ao próprio destino. Não foi sobre vingança, foi sobre soberania. Ele não foi barrado por um militar, foi barrado pela mulher que um dia tentou calar. A tribuna era simples. Um deck de madeira sob a proteção de uma cobertura metálica, cercado por fileiras de cadeiras plásticas onde autoridades civis e militares sentavam lado a lado, disfarçando as distâncias que o protocolo insistia em manter. Ali, eu era oficialmente a Capitão Lívia Helena de Carvalho Lima, título que ecoava nos alto-falantes com mais reverberação que qualquer lembrança de dor. Mas, naquele fim de tarde, eu não era só o posto. Era a mulher inteira que havia passado por todas as fases do abandono e transformado cada uma em disciplina. Na solenidade de encerramento do curso, após as promoções, medalhas e discursos do comando, a última parte do cerimonial nos conduzia ao chamado desfile de honra. A tropa marcha diante da tribuna em reverência aos oficiais, mas naquele dia, os oficiais éramos nós. Eu era agora quem recebia o passo firme da nova turma, quem era aplaudida, quem recebia a continência. Quando o pelotão passou, ergui o queixo, firme, e retribuí cada gesto com a gravidade que o momento pedia. Mas algo me fez virar discretamente o olhar. No canto do pátio, entre as grades do portão principal e a sombra do estacionamento lateral, havia alguém parado. Não com a farda da escola, não com o crachá dos convidados, mas com o olhar de quem chegou tarde demais. Era Rafael, de novo. Só que agora, nem segurança ele era, nem ameaça, nem lembrança ativa. Era só um vulto que hesitou diante da grandeza do que não pôde dominar. Vi quando ele olhou para o alto da tribuna. Me procurou entre os oficiais, entre os condecorados, entre os uniformes iguais que, mesmo assim, me destacavam. E eu, sem nenhuma raiva, apenas o encarei. Por um segundo me perguntei, será que ele realmente acreditava que a farda era o problema? Será que ele achava que era o coturno, a postura reta, o grito de comando que o afastaram? Ou será que, no fundo, ele já sabia, como eu agora sabia, que o verdadeiro motivo era outro? Não era a patente que o incomodava. Era a minha ausência de dependência. Era o fato de que eu não precisei dele para chegar ali, que eu subi sem apoio, sem aplauso, sem companhia. E que mesmo assim, ou justamente por isso, cheguei mais alto do que ele poderia suportar ver. Enquanto ele recuava, um passo atrás do outro, sumindo atrás da parede da guarita, eu permaneci imóvel. Não venci para provar algo a ele. Venci para parar de me provar para qualquer um. Naquela mesma noite, de volta ao alojamento, sentei sozinha no beliche superior,
como fazia nos dias de campo. Abri meu caderno de anotações, aquele que guardava desde os primeiros dias, e escrevi apenas uma frase. Não era sobre ele. Nunca foi. Era sobre mim, finalmente inteira. Fechei o caderno, coloquei minha boina na prateleira, e pela primeira vez em anos, dormi com o peito leve. Não porque tudo havia dado certo, mas porque mesmo quando deu tudo errado, eu segui, e agora já não importava quem ficou para trás, mas quem permaneceu em mim.